Bolsonaro vai ficar inelegível ou não vai? Bolsonaro jogou a toalha ou ainda está na batalha? Depois de se mostrar contrário às decisões do Supremo Tribunal Federal publicamente e não conter sua opinião em relação aos magistrados, o presidente Jair Bolsonaro se viu obrigado a mudar de postura para não perder a sua elegibilidade. Bolsonaro terá como advogado Tarcísio Vieira de Carvalho, que é ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, para evitar que a corte o declare inelegível no julgamento marcado para começar nesta quinta-feira, dia 22 de junho. Para o julgamento, o advogado de Bolsonaro prepara uma sustentação oral com argumentos mais técnicos para negar que as declarações do ex-presidente sobre as urnas eletrônicas na reunião que ele convocou e transmitiu com embaixadores sejam suficientes para declará-lo inelegível. O ex-ministro chegou a ouvir recomendações de pessoas próximas para que não aceitasse ser contratado pelo PL. A avaliação era que a postura do então presidente em relação ao judiciário poderia respingar nele. Felipe Monteiro, começo com você. Nós já tratamos disso ontem eu já dei as minhas opiniões. Então, senhores, ele vai para o trono ou não vai? Primeiro que o Bolsonaro está realmente se portando de forma estratégica nesse momento. Né? Parar de falar mal dos ministros que vão julgá-los é o primeiro ponto para você ter um tipo de possibilidade de reverter o julgamento. O que eu acho, realmente, é que o processo todo já está configurado que o Bolsonaro será declarado inelegível. Por que eu acho isso? Porque houve recentemente uma decisão relacionada ao Francisquini com o mesmo objeto que cassou o mandato do Francisquini. Então, eu acho que essa decisão, esse julgado isolado, vai preponderar em relação à decisão de quarta-feira. E eu estou vendo o movimento também, aí a conjecturação, eu acho que não é de graça, porque toda a base de apoio ao Bolsonaro está apoiando o Zanin para o STF. Né? Você vê, por exemplo, Flávio Bolsonaro declarando apoio ao Zanin, você vê a Damares, de certa forma, declarando apoio ao Zanin, e essa questão, esse julgado no STF, no TSE, vai para o STF depois. O Bolsonaro já escolheu 2 ministros do STF, né, o André Mendonça e o segundo ministro. Peraí, a questão... O Cristiano Zanin vai poder julgar o Bolsonaro? Se for sabatinado, acho que sim, claro. Não, mas assim, eu falo para você, ele vira lá ministro supremo, ele não é... Teoricamente ele é inimigo do Bolsonaro, teoricamente não poderia julgar o Bolsonaro. Ele não entrou com as ações... Não, porque nas eleições, o escritório do Cristiano Zanin atuou. Essa é uma discussão boa. Essa é uma discussão boa. De ética também. Mas sim, mas teoricamente vai ser um ministro a menos para julgar o Bolsonaro. São 10. São 10. Se o Zanin se declarar suspeito ou impedido de julgar o Bolsonaro, ele são precisa 10 se declarar. empate a favor do Bolsonaro. Então há uma votação a favor do réu. Temos dois. Mas eu acho que o Zanin é capaz que vote favorável ao Bolsonaro, sendo bem sincero. O único movimento que eu vejo da base de apoio ao Bolsonaro, da oposição, declarar apoio ao Zanin, é porque estão achando que o Zanin vai votar favorável ao Bolsonaro. Exatamente. Então o Zanin o Bolsonaro teria 3 votos já no STF de 6 necessários para reverter a decisão do TSE. Mas, sinceramente, é muito difícil, tá, pelos ventos soprando, que o Bolsonaro saia do julgamento do TSE vitorioso. Mas ele está se portando de forma correta. Né? Falando, criando empatia de todos em relação a ele. Os indicadores demonstram que eu vou perder. Vou ficar calado aqui, vou parar de falar mal de ministros. Né? Ter aqueles meus rompantes. Mudou a estratégia. Então isso, estrategicamente, ele está corretíssimo. Né? Ele tem um advogado muito bom, que transita muito bem no TSE, que é o Tarcísio Vieira, né? Que conversa com todos os ministros bem, de forma horizontal. Então pode ser que muita coisa pode acontecer nesse momento aí. Horizontal é engraçado, hein?
esse paralelo. Bom, mas vamos lá. O que você acha, Dani, que vai acontecer com o Bolsonaro? Pode ser que o julgamento nem acabe, né, no dia 22. Pois é, verdade. Falaram assim, esse julgamento ele vai ser mais demorado que o do Dallagnol. Bom, foi ali por um voto e 1 minuto e meio, pode ser que dure 3. Eu não sei. 4, não sei. O que você acha? Olha, Pavinato, eu lembro do Renato Ribeiro, que já participou várias vezes aqui do programa, que ele falou sobre a subjetividade das decisões dentro do direito eleitoral, do TSE. Né? E essa é uma questão que fica, não é? Porque se nós estamos tratando de algo referente à grande subjetividade, também fica difícil da gente elaborar qual seria o cenário mais provável. No entanto, o que vários analistas, até o Felipe, vários colocaram aqui, é que a probabilidade do Bolsonaro perder efetivamente nesse julgamento é muito grande. Agora, a minha opinião pessoal é de que ele não deveria perder nesse julgamento, até porque uma reunião com embaixadores, o presidente da República pode fazer isso, como já falei ontem também, não é? Ele tem sim a prerrogativa, ele poderia sim realizar suas críticas e não há nada previsto que o impedia de fazer isso, não é? Então, caso seja ao contrário disso que eu estou falando, eu particularmente vejo que seria uma decisão inadequada. Porém, se colocarem que o Bolsonaro não poderá mais ser reeleito, vão tirar essa possibilidade dele, eu acredito que possa ocorrer aí um movimento maior de um fortalecimento da própria direita no país. Então, retiram o Bolsonaro, mas aí ele mesmo pode virar uma liderança ainda que sem cargo para aglutinar a direita e vir com cada vez mais força nas próximas eleições. Você acha, Rodolfo, que o Bolsonaro ele pode se tornar mártir por conta disso? Ou que nos cálculos ele pode não se tornar mártir? Ou que a viagem do Lula para a Itália, neste momento em que amanhã tem a sabatina do Cristiano Zanin, na quinta o julgamento do Bolsonaro, essa viagem na Itália é representativa de que tudo vai acabar em pizza? Eu gostaria... A viagem do Lula, aliás, do Bolsonaro. Do Bolsonaro não, do Lula. Eu gostaria que acabasse em pizza, mas a verdade é que ele está bem ali inclinado a se tornar inelegível. A síntese que o Felipe fez aqui, cara, foi muito perfeito. Da estratégia, o jogo xadrez que é a política. Nem tenho muito o que acrescentar. Só quero trazer para vocês aqui um ponto, que é inadmissível que o Bolsonaro se torne inelegível pelas coisas que ele falou, porque nós temos um presidente aqui que, meu Deus do céu, nós temos políticos aqui que são eleitos de uma forma que eu não consigo nem entender. Mas o que o Lula falou demais? Ele só falou o seguinte: olha o passarinho. O passarinho. Aqui tem passarinho cantando. Cadê o passarinho? Tem passarinho. Tá dormindo. Oi, o passarinho tá... Mas é isso, parabéns, Felipe, porque eu tô com você no que você falou, cara. E aí, quando o Valdemar Costa Neto, ele fez aquela declaração contra o Deltan e contra o Moro, falou, o Deltan foi caçado porque infringiu a lei. O Moro vai ser, também pode ser, também porque infringiu a lei. Não que queira, mas vai ser, ele falou, né? No caso do Deltan, não teve. Quem infringiu a lei foram os ministros do TSE, e falaram com uma tranquilidade jurídica tamanha. Mas o Valdemar, estando com o Bolsonaro na mesma situação, me surpreendeu. Aí eu me pergunto, será que o Valdemar Costa Neto, ele... Hã? Valdemar. O Valdemar. É a versão brasileira do Valdemar. Valdemar Costa Neto, ele quer se aproveitar dessa situação do Bolsonaro inelegível, que eu te explico. Economicamente, uma campanha para presidente é caro para chuchu. Uhum. Então, assim, ele usa o Bolsonaro como um cartaz daquilo que ele já foi para eleger prefeitos e depois ele usa o Bolsonaro para eleger governadores e vai ter mais dinheiro. Não vai precisar gastar com campanha de presidente. O que você acha? É o que vocês estavam falando. O jogo político é muito difícil de entender, né? É muito complexo, melhor dizendo. Esse negócio que você falou do Flávio Bolsonaro, da Damares, só mostra aquela frase lá, o sistema é complicado, parceiro. Ou tem gente pensando Damares que vem para bem? Mas eu acho que faz todo sentido o que você está falando e eu estou muito alinhado com a Dani também, porque talvez, se acontecer isso com o Bolsonaro, dele se tornar inelegível, eu acho que pode ser ruim pro Lula. Porque pode surgir uma nova... Ele hoje, você vê que ele ouve passarinho e critica o Bolsonaro. Exatamente. Então, se o Bolsonaro sai de cena,
E aí? Ele é muito ruim. Né? E eu acho que a direita... José? Então, exato. E aí o que o Felipe falou há pouco tempo aqui, que a direita não tem um líder, eu acho que faz parte do processo. A direita, ela está evoluindo, aprendendo, se consolidando, arranjando partido político. Ela não tem uma base acadêmica. Então você vê um monte de penetra aqui, penetra ali, cada um atuando de uma maneira. Só o Rodolfão que vai na academia, a base acadêmica. É isso, eles não defendem. Né? Então, eu acho que é um processo de consolidação, aprendizado e desenvolvimento para criar essa liderança. As próprias pessoas, meros mortais, assim, sem essa base acadêmica, muitas vezes nem sabem o que é defender as ideias de direita e tudo mais. Então, a gente está passando por esse processo de evolução. Obviamente, do seu ponto de vista jurídico, eu não consigo opinar como vocês, mas é claro que eu acho que o Bolsonaro não tem que ser condenado nisso pelas falas que ele está sendo julgado aí nesse caso. Mas eu acho que se acabar acontecendo, é um processo que talvez isso pode ser pior até para o Lula e ajudar uma consolidação maior da direita. Meus queridos.